Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade com o estudo do equilíbrio termodinâmico. Aula passada nós discutimos bastante a questão do equilíbrio termodinâmico, da onde vem as definições de equilíbrio e como que a gente vai tratar os sistemas fora da idealidade. Na verdade, a questão da idealidade continua a ser um problema, a gente ainda tem que entender direito como calcular os coeficientes de atividade, mas isso é assunto de outras aulas. O que eu quero fazer na aula de hoje é pegar esse conceito de equilíbrio termodinâmico que a gente estudou e mostrar algumas aplicações, algumas discussões em cima dessa questão da constante de equilíbrio e de alguns casos específicos de como o equilíbrio pode ser perturbado e como você pode tratar equilíbrios simultâneos. Tá? Esse ponto eu vou olhar do ponto de vista físico-químico e muitas outras disciplinas da química, principalmente na Química 1 que vocês fizeram, ou disciplinas de química geral, tratam da aplicação de fato dessas constantes de equilíbrio. Então você vai entrar, por exemplo, na química analítica, que vai explorar bastante isso, a questão de tampão, a questão de bastante de equilíbrio simultâneo, a parte de química orgânica com a questão de acidez e basicidade e por aí vai. Tá? Então o que eu vou fazer, o que eu estou chamando de aplicação aqui nesse caso, na verdade a aplicação da parte termodinâmica que a gente tratou do equilíbrio. Certo? O resto das disciplinas que envolvem equilíbrio químico vão usar isso aqui bastante. Bom, do ponto de vista termodinâmico, então, a figura, né, a imagem que tem que ter na cabeça de vocês sobre o equilíbrio é o que está resumido nesse slide. Tá? Tem bastante coisa escrita aqui, mas a gente passou com calma por tudo. Mas o ponto é, imagine que uma reação qualquer, nesse caso aqui, em equilíbrio, tá? Do ponto de vista de energia, o que acontece é que a reação vai começar com 100% de reagentes, ela vai evoluir e a sua energia vai variar. Para ela evoluir, para ela seguir esse caminho, isso aqui ser espontâneo, ela tem que ter uma diminuição de energia. Então ela vai diminuir a energia até chegar nesse ponto aqui embaixo, que é o mínimo. Tá? Nesse ponto de mínimo de energia, a gente tem uma condição interessante que é o valor da derivada. Né? Então, se eu avalio a derivada nesse ponto, você quer uma derivada negativa, nesse ponto a derivada vale zero. Tá? Isso aqui é o mínimo, a segunda derivada aqui é positiva. Na aula de hoje a gente vai usar isso, mas tanto faz agora. Então a reação vai sair de 100% de reagente e vai cair, né? vai vir para esse mínimo de energia e não vai passar para cima, porque para ir para cima isso aqui não é espontâneo, então teria que gastar energia para fazer com que ela chegasse a 100% de produtos. Tá? Do mesmo jeito, se eu começo a reação ao contrário aqui, se eu começo a reação em 100% de produtos, eu consigo fazer o mesmo tipo de análise. Né? Se eu comecei nesse ponto, a derivada vai ser positiva agora, então vai ser mais fácil eu voltar na reação. Eu vou descer no sentido do mínimo de energia. Né? Então a reação vai proceder para o mínimo de energia. A gente discutiu isso bastante na aula passada, mas por que isso aqui acontece? Bom, nesse caso específico, eu precisaria saber quem está ganhando, se é entalpia ou entropia. Então vamos imaginar que a entalpia da reação é negativa, uma reação exotérmica. Então a entalpia está caindo. É muito favorável eu sair de reagente para o produto do ponto de vista entálpico, porque eu tenho uma diminuição de entalpia. Então vamos imaginar que o ΔH dessa reação é menor que zero. Tá? Mas eu não posso ir 100% para produtos, por quê? Porque eu tenho uma penalidade entrópica, ou seja, eu tenho um aumento de entropia. Por que eu tenho um aumento de entropia? 100% reagente e 100% produto, do ponto de vista da entropia, não é favorável. Porque tem alguma mistura. Por isso que no começo a entropia sempre ganha e é muito difícil você ter equilíbrios em cima, muito próximos de 100%. Tá? Porque a entropia ali acaba pesando bastante. Então esse ponto é o ponto onde tanto a entalpia quanto a entropia se compensam. Tem um jeito fácil de ver isso, né? Tem uma expressão que a gente usa bastante, que é ΔG vai ser igual a ΔH menos T
ΔS, certo? Nessa expressão, se nós considerarmos que a gente está em equilíbrio, ΔG vai valer zero. Ou seja, o ΔH vai ser igual a ΔS, que é exatamente o que a gente está falando, né? Nessa condição, a entalpia é compensada pela entropia, justamente nesse ponto. Então, o equilíbrio nada mais é do que isso, é uma briga entre entalpia e entropia, e nesse ponto é um ponto onde a energia vai ser a menor possível. Como que a gente modela isso do ponto de vista termodinâmico, então? Modela com a equação fundamental da termodinâmica. Essa equação inteira tem um termo aqui que vai depender de menos S dt, mais um termo de VdP, certo? A ideia para chegar nessa expressão, que só depende da somatória do potencial químico, eu posso trocar isso aqui por potencial químico, tá? Que é a mesma coisa na essência. É que não tem variação de temperatura e não tem variação de pressão. Então, o nosso problema é se reduzir a essa questão. Se você trata essa questão, trata essa equação, na verdade, e utiliza o que a gente sabe de potencial químico, né? Potencial químico numa espécie vai ser o potencial químico padrão mais RT ln de P, isso, né, de forma geral para um gás ideal, ou se você quiser, mais RT ln de P mais RT ln do coeficiente de atividade. Tá? Se você usa esse potencial químico nessa expressão aqui de cima, a gente vai chegar na expressão que está aqui do lado, não? Uma expressão parecida que está aqui do lado ou nessa que está aqui embaixo. O que fala? Que o ΔG que você tem, né, o quanto você está caindo nessa curva, vai ser o ΔG padrão mais RT ln de Q, e esse Q, que a gente chama de coeficiente de reação, nada mais é do que a razão entre a quantidade de reagentes. No caso de gás, a gente usa a pressão direto. Tá? No equilíbrio, que é o que a gente costuma usar diretamente, o ΔM0 ou ΔG0, que a gente vai usar da mesma forma aqui, vai ser dado pelo menos RT ln de Kp. Por que isso? Bom, porque você está no equilíbrio, o único jeito de zerar esse ΔG aqui é se eu fizer que esse ΔG 0 seja igual a menos RT ln do Q, só que esse Q é calculado no equilíbrio. Esse Q no equilíbrio é justamente o Kp, certo? Então, essa imagem que a gente tem do equilíbrio é justamente daí. Esse Kp é a constante de equilíbrio termodinâmica, o que a gente já ganhou a liberdade para fazer na última aula, e a gente já vai trabalhar um pouquinho melhor com isso depois, é escrever isso na forma de quantidade, tá? Eu vou escrever quantidade mesmo, uma vez, porque eu não vou entrar na briga do que é essa quantidade agora. Quantidade de produtos, lembrando que isso aqui tem que ser ponderado pelo coeficiente estequiométrico, pela quantidade de reagentes. E aí, que quantidade você vai usar? Você vai usar isso para qualquer coisa, mesmo que não seja um gás ideal. O entendimento de que a gente vai estar trabalhando próximo de uma condição de idealidade vai usar o formalismo do gás ideal para representar qualquer coisa. Tá? Então essa é a lógica do equilíbrio químico. Se você consegue acompanhar essa discussão e consegue entender todos os pontos que estão envolvidos aí, você entendeu bem o significado do equilíbrio químico, como a gente vai trabalhar com o equilíbrio químico nessa disciplina, e as aplicações disso em todas as outras vezes que você usar equilíbrio químico. Tá? Bom, a gente chegou numa expressão então que permite com que a gente ache o valor de K em relação ao ΔG. Na verdade, isso vem da expressão que o ΔG0 vai ser RT ln de K. Então, se eu dividir menos RT ln de K. Se eu, então, dividir essa expressão, né, essa expressão vem justamente daqui. Se eu dividir essa expressão por menos RT, eu chego nessa relação que está aqui embaixo. Tá? Por que eu quero fazer isso? Porque, do mesmo jeito que a gente trabalha com várias funções termodinâmicas, eu sei achar ΔG em várias temperaturas, eu posso fazer o mesmo tratamento para o K. Eu posso achar K em várias temperaturas. Porque, de uma certa forma, K é uma medida do ΔG da reação. Isso que é um ponto importante, né? Se a gente medir uma constante de equilíbrio, se eu vou para o laboratório, eu coloco
duas espécies que reagem atingem o equilíbrio, supondo que eu consiga medir a composição, a concentração delas em solução. Uso espectroscopia UV-Vis, por exemplo, né? Pela cor da solução eu vou achar quanto eu tenho de cada espécie ali. Com as concentrações eu consigo um jeito de medir energia diretamente, tá? Então isso que é interessante, medir constante de equilíbrio. Mas se eu faço isso, eu posso fazer isso em temperaturas diferentes. E temperaturas diferentes me dá valores de ΔG diferentes, porque esse ΔG depende da temperatura. Tá? A temperatura já aparece aqui embaixo também. Então o que eu posso fazer é escrever casa em várias temperaturas. Uma das formas que você pode fazer é usar o que você já sabe fazer para ΔG. Então você corrigir o ΔG para temperaturas distintas, para T's diferentes, tá? Só para facilitar a escrita, e coloco o T e acho o valor de K. Ou a gente pode ver exatamente como que o K varia em função da variação de temperatura, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Por facilidade, eu vou ver como que o ln de K varia com a variação de temperatura. Então, eu vou derivar, que eu estou fazendo essa seta aqui, vou derivar ln de K por T. Se eu derivo ln de K por T, eu estou fazendo a derivada desse lado que está aqui. Tá? Então, eu vou derivar menos ΔG0 sobre RT, vou fazer a conta nessa derivada, então isso aqui vai me dar T elevado a menos 1 aqui, menos com menos vai embora, então vou ficar com ΔG0 sobre RT quadrado, certo? Menos, porque o menos já está aqui, RT, porque já estava em RT, e a derivada aqui de cima. A derivada aqui de cima vai ser a derivada de ΔG0 dt, certo? ΔG0 dt. Como eu tenho t quadrado aqui, uma coisa que eu posso fazer para facilitar a vida é colocar embaixo em t quadrado, multiplico por t em cima, tá? É a mesma expressão. Mas a gente já viu que essa derivada de g com t, né, é menos ΔS. Se você deriva ΔG, você chega em ΔS. Na verdade, né, menos ΔG dt é ΔS, então tem que ter o sinal negativo aqui. Se eu substituir isso, esse negativo com esse negativo do menos aqui da frente do t com esse, vai dar um sinal positivo. Eu chego aqui, a variação do ln de k por t, que é um jeito de variar o k por t, vai ser ΔG0 mais ΔS, mais t ΔS0, certo? A expressão que a gente usa bastante é que ΔG0 é igual a ΔH0 menos t ΔS. Se você passa menos t ΔS para o outro lado, é exatamente essa expressão que você encontra. Ou seja, essa expressão é ΔH0 sobre RT quadrado. Tá? Então o que eu chego aqui? Que se eu passo, né, na verdade eu estou com dt aqui, passo dt para o lado de lá, eu vou chegar aqui dln de k, ou seja, a variação de ln de k, vai ser ΔH0 sobre RT quadrado dt, certo? Se eu quero saber uma variação, eu integro isso entre dois intervalos. Um t que eu vou usar de referencial, um T1 que eu conheço, tá? Então imagina que eu te dou o valor da constante a 500 Kelvin. Eu peço para você calcular 700 Kelvin. T1 vai ser esse 500 Kelvin, T2 vai ser 700 Kelvin, certo? Tem um ponto aí que o pessoal acaba se confundindo com isso, porque a gente sabe que quem vai definir o K é o ΔS. Mas quem define a variação do K com a temperatura é o ΔH, certo? Justamente porque você perde essa dependência do ΔS com essa derivada parcial que está aqui. Então, ΔS já não vai importar tanto para essa variação, né? Não vai importar, na verdade, para essa variação, certo? Se a gente tem essa integral, tem dois jeitos de resolver isso. O jeito fácil, que é que eu faço, difícil de vocês fazerem, que é considerar que ΔH é constante. O R é sempre constante, né? Então, se eu considero que o ΔH é constante, eu coloco isso para fora da integral. Vai ser a integral de 1 sobre t quadrado. T final, 1 sobre t final, menos 1 sobre t inicial é a resposta. E desse lado eu tenho o quê? Bom, tenho ln de k final, menos ln de k inicial. Ln de k a t2, menos ln de k a t1. Que é a mesma coisa que fazer a razão, porque isso aqui é ln, certo? Então, essa é uma expressão útil
que permite que você ache valor para constante de equilíbrio em temperaturas diferentes, com simplesmente com o valor do ΔH0, certo? A gente vai usar isso bastante de forma prática para calcular as constantes em outras condições, mas é importante também lembrar que o formato dessa curva é um formato de uma curva parecida que a gente já estudou antes, a gente já usou essa curva no curso e vai usar de novo, ela vai aparecer de novo, tá? Então perceba aí que essa dependência de ln com 1 sobre t, né, ln de uma constante com 1 sobre t, vai aparecer bastante, vai aparecer o tempo todo. Tá? Bom, esse é o caso fácil, né? Se a gente considera ΔH constante, ele sai daqui. Obviamente, se esse ΔH não for constante, eu vou ter que escrever o ΔH, lembrando que ele é uma função de temperatura, eu vou ter que escrever a dependência dele, né? Escrever como que ele depende, né? Como que ele é proporcional a essa temperatura. Tá? Se eu tiver uma função que descreve isso, eu consigo jogar essa função dentro dessa integral, calculo o valor que dá aqui, faço a integral e acho a resposta. E a gente já fez isso antes, né? Então, se o ΔH não for considerado constante, como que eu acho uma função que me descreve como o ΔH varia com a temperatura? Para isso eu vou usar o ΔCP. Então, se eu considero que o CP aqui vai ser constante, né? Porque eu tenho que a variação D, né? D do ΔH0 vai ser igual ao ΔCP, o ΔCP dt, certo? Então, se eu integro os dois lados, eu vou ter o ΔH0 numa condição de temperatura que eu quero saber, vai ser igual a um ΔH0 da minha referência, se o CP é constante, mais ΔCP ΔT. Isso aqui eu vou jogar dentro da minha equação, jogar isso aqui dentro e fazer a conta. Então, eu vou dividir tudo por RT² e faço a integral. Mas se já se deu o trabalho de falar que ΔH não é constante, vamos falar que o CP também não é constante. Então, o que é o CP? É a soma, a composição estequiométrica, né, da reação do ΔCP. E eu vou tratar o CP como uma função de A, B e C, do jeito que a gente fez antes. Então, se eu integro agora, em vez de ΔCP, o CP sendo um número, se eu integro isso aqui embaixo, e aqui eu estou integrando sem o intervalo definido, o valor de ΔH que eu acho é dado por essa expressão que está aqui, que é a integral aqui de cima, mais uma constante de integração. Tá? Se eu integro agora essa constante, esse valor de ΔH0 dividido por RT², então se eu divido tudo isso aqui por RT², integro, eu chego nessa expressão que está aqui com uma constante de integração nova. Tá? Então, ln de k vai ser um monstro feio, mas não importa. O que importa é o raciocínio que a gente fez. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente jogando os valores e calculando. Se eu tiver, não o CP, mas se eu tiver um gráfico, né, não o valor, não os valores de A, B e C aqui, mas se eu tiver um gráfico de temperatura e CP, então eu sei que ele faz alguma coisa assim. Tá? Como que eu posso fazer isso aqui então? Bom, eu posso pela área embaixo dessa curva tirar justamente qual que é a variação e com isso acho o valor de ΔH, acho como o ΔH varia e continuo fazendo essas contas. Tá? Ou na verdade teria que fazer um gráfico de H por T, mas dá no mesmo, né? A ideia é a mesma. ΔCP e ΔH, certo? Bom, o ponto aí, vou até voltar porque aqui é mais fácil de mostrar. O ponto aí é que se você ver como que K varia com a temperatura, ele é determinado por essa expressão, certo? E se eu fizer um gráfico de ln de K, então, vou desenhar aqui pequeno, um gráfico de ln de K por 1 sobre T, o coeficiente angular desse gráfico é justamente, ΔH0 sobre R, que é um jeito de eu conseguir tirar, deixa eu sumir aqui, que é um jeito de eu conseguir tirar qual que é o valor dessa entalpia do processo. Tá? Se nesse tipo de análise eu tirei o valor de ΔH, eu consigo estimar o valor de ΔG e achar o valor de ΔS, certo?
Então, esse é o tratamento que a gente vai fazer para ver como o K pode ser obtido em temperaturas diferentes a partir de uma temperatura conhecida, certo? Se eu pensar no equilíbrio químico, então, imagine uma reação genérica, A mais B dando C, tudo como gás. Então eu tenho 2 mols de gás de reagente para 1 mol de gás de produto, certo? E eu estou propondo que o ΔH0 dessa reação é menos 25 kJ por mol, certo? Eu sei que em temperaturas diferentes eu posso achar o valor de K por essa expressão. Se eu reescrever isso aqui, eu posso passar o ln de menos ln de K que está aqui embaixo para esse lado, né? E fazer E elevado a tudo isso. Então eu vou ter que o K, que é a constante de equilíbrio numa certa temperatura 2, que seria aqui, né? Mas numa temperatura, vai ser uma certa constante E elevado a esse valor que está aqui, menos ΔH0 por RT, certo? E o que isso me fala? Se eu tenho uma reação que o ΔH é negativo, se esse ΔH é negativo, menos ΔH aqui em cima vai ter um valor maior que zero. Então, se eu aumentar essa temperatura, o E vai estar levando a um número menor. Esse número menor vai fazer com que essa constante aqui de equilíbrio seja menor. Ou seja, nesse caso específico, o aumento de temperatura vai causar uma diminuição de Kp. Perdão, diminuição de Kp. O que a gente aprende no ensino médio, que a gente chama de princípio de Le Chatelier, é que no equilíbrio, se você aumenta a temperatura, você favorece o sentido da reação que é endotérmica. Tá? Então, nesse caso, o aumento de temperatura favorece a volta da reação. Se favorece a volta, eu vou ter, na constante de equilíbrio, eu vou ter produto sobre reagente. Então, se eu vou ter produto sobre reagente, favorece a volta. Para favorecer a volta, eu tenho que diminuir produto e aumentar reagente, ou seja, o K tem que diminuir. Então, se você olha essa expressão de temperatura, isso explica porque no equilíbrio você tem esse comportamento. Tá? A gente vai olhar isso de outra forma também daqui a pouco. Outra coisa que a gente aprende é que se eu tenho um aumento de pressão, então, isso aqui para temperatura aumentando, para pressão aumentando, a gente desloca o equilíbrio no sentido de formação de menos gás. Então, tem 2 mols de gás, 1 mol de gás, o aumento de pressão vai fazer com que a reação desloque no sentido de C. Por que isso acontece? Porque se eu escrever a constante de equilíbrio, vou escrever a constante de equilíbrio de novo aqui. Então, o Kp vai ser a pressão de C sobre pressão de A, pressão de B. Eu posso reescrever isso com pressão total, tá? PT que está aqui, só para deixar claro que é o total, vezes fração molar de C. E a mesma coisa aqui embaixo. O A é a mesma coisa para o B, certo? Mesma coisa para o B. Posso cancelar um desses valores de pressão total aqui e eu vou ficar com essa expressão que está escrita aqui. Tá? Então o que acontece? Se eu aumentar a pressão total, o Kp diminuiria. Mas a constante é constante. Essa constante vai mudar com a temperatura, certo? O Kp vai mudar com a temperatura. Se o Kp vai mudar com a temperatura, o aumento de pressão faria com que o Kp diminuísse. Então, para evitar que o Kp diminua, esse parênteses inteiro tem que subir, para esse parênteses inteiro subir, a quantidade de produto tem que subir e a quantidade de reagente tem que descer, certo? Então, esse aumento de pressão, por causa dessa expressão, mostra que aumento de pressão favorece a formação de C, certo? Então, tudo que a gente viu desse princípio de Le Chatelier, como que fatores influenciam o equilíbrio, faz sentido. Tá? Tem até uma questão interessante aqui, imagina o caso de você começar, por exemplo, com carbonato de cálcio, tá? CO3, você aquece carbonato de cálcio, isso gera CaO mais CO2. Está balanceado, um cálcio, 3 oxigênios e 1 carbono. Tá? A gente viu que na constante de equilíbrio desse
desse processo, os sólidos não vão entrar. Isso aqui é sólido, isso aqui é sólido e o CO2 é gás. Tá? Então o que acontece? Para esse equilíbrio que está aqui, que você tem a pressão de CO2 dentro do frasco, certo? A questão é, o que acontece nesse equilíbrio se eu injetar mais CO2 dentro daquele frasco? Então tem um frasco de reação, tem uma certa quantidade de sólido aqui embaixo, e eu tenho CO2 aqui em cima. O que acontece se eu injetar mais CO2? Tá? Qual que vai ser o valor da constante de equilíbrio? Você fala, constante de equilíbrio, a constante ela não pode mudar. Então, se você aumenta a quantidade de CO2, o P aumenta e o Kp tem que aumentar, né? Como é que você sabe desse problema? Bom, nesse caso, o que vai acontecer é que você vai ter um novo Kp. Você vai ter um Kp linha, que vai estar numa temperatura linha diferente, que vai ser de novo a pressão de CO2, que vai ser uma pressão de CO2 linha, uma pressão de CO2 nova. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, de fato, o Kp não muda. O Kp só vai mudar com a temperatura. Tanto que se você tem um sistema onde o Kp é dado só pela pressão de uma espécie, se você coloca mais dessa espécie, não tem solução termodinâmica para isso, a não ser a temperatura mudar. Então o que vai ter que acontecer é que a temperatura de fato muda. Tá? Pensa depois com o que a gente já discutiu dessa equação aqui de cima, se nesse caso, tá? Vai atrás do ΔH, se nesse caso a temperatura aumenta ou diminui. Tá? É um jeito muito interessante de você mudar a temperatura do sistema. Né? Mas de qualquer forma, o meu ponto é a constante de equilíbrio ela só vai mudar se você mudar o... Tô apagando coisa e não tô falando. Se você mudar a temperatura. Qualquer outra coisa não vai mudar a constante de equilíbrio. Tá? O sistema vai simplesmente reagir para evitar que isso mude. Por que o sistema vai reagir para evitar que isso mude? Porque justamente ele quer estabelecer um novo ponto de mínimo ao longo dessa energia. Certo? Por que isso é relevante? Bom, porque se a gente pensar, aquele gráfico que a gente está vendo de energia em função da extensão de reação, ele na verdade é um corte de um gráfico desse jeito que também depende da temperatura. Então, se eu cortar nesse eixo de temperatura, o que eu vou ver são várias linhas que representam aquele equilíbrio. Então, tem uma superfície, na verdade, que me dá como que a energia varia em função da extensão de reação, em função da temperatura. Se o sistema puder mudar, controlar de alguma forma a temperatura, ele vai andar por cima dessa superfície até chegar no menor ponto possível, que nesse caso vai ser esse mínimo que está aqui, mais ou menos. Tá? Se você fixa uma temperatura, ele vai andar na curva, fixa essa temperatura que está aqui, por exemplo. Tá? Dessa curva que está aqui. Ele vai andar aqui em cima até achar esse ponto, que é o ponto de mínimo. E o que a gente percebe aqui é que os mínimos, eles andam, tá? Para cada valor de temperatura. Tem uma linha que está aqui na frente, está aqui. Eu tenho uma linha que interliga esses mínimos que estão aqui. Tá? O que a gente fez para achar o equilíbrio foi pensar nesse critério de equilíbrio aqui. Como que a energia varia em função da variação do potencial da extensão da reação, certo? Então, se eu pegar uma linha específica, cortar essa linha e jogar aqui, então eu peguei essa linha vermelha, joguei ela aqui, essa derivada que está sendo indicada, essa derivada que passa por aqui. Tá? Se eu quero saber em função da temperatura também e do potencial químico, o que eu posso pensar é como que essa derivada vai variar. Então perceba, se eu vou mais para cima, a inclinação muda. Se eu for mais para baixo, a inclinação muda. Então essa derivada, ou seja, como E varia com a extensão de reação, ela depende da extensão de reação, certo? Porque se eu mudar a extensão de reação, isso aqui vai mudar. Ela depende da temperatura, por quê? Porque em temperaturas diferentes eu vou ter constantes de equilíbrio diferentes, ou seja, a posição do meu mínimo, posição do meu mínimo vai ser diferente, então ela depende da temperatura que eu estou trabalhando e ela depende da pressão. Por que ela depende da pressão? Porque ΔG vai depender da pressão, certo? ΔG vai depender da pressão. Não ΔG0, né? ΔG vai depender da pressão. ΔG0 é para um bar. Justamente por isso que a constante de equilíbrio não muda, né? A constante de equilíbrio é calculada com ΔG0. Então, ΔG é que vai te dar vai variar com a pressão, tá? O zero eu escrevi aqui, esquece zero.
porque é costume de escrever 0. Tá? Então o que acontece? Eu quero ver como que esse critério, como que essa derivada aqui varia em função dessas coisas. Eu percebo que aqui é o G, não o G0. Tá? Então como a energia varia até chegar no ponto de equilíbrio. Tá? Então nesse gráfico também era G em função da extensão de reação. Tá? O 0 realmente eu anotei sem querer. Porque o 0 é justamente o que não muda em função da pressão. Tá? Por que eu estou repetindo isso? Porque a gente viu que o Ln de K vai ser menos RT Ln não, menos Ln de K menos RT. Deixa eu achar a borracha aqui. Menos delta G0 sobre RT. Isso aqui de fato é zero. Por quê? Porque isso é calculado para um bar, que é a condição padrão. Em que temperatura? Bom, a temperatura vai variar, que a temperatura não está definida. O G não. O G depende da pressão. Então eu quero saber como depende da pressão. Então o que eu posso fazer é fazer o que a gente fez no curso inteiro, que é calcular a derivada total dessa coisa que está aqui. Normalmente era uma letra, um A, era um ΔG, mas tanto faz. Eu quero saber o que influencia no valor dessa derivada. Então como que essa derivada varia? Ela varia em função de P, com o número que vai na frente, varia em função de T, com o número que vai na frente, e varia em função da extensão de reação, com o número que vai na frente. Certo? Então o que eu vou fazer é escrever a derivada total disso. Tá? Então vamos lá. Mesma equação que estava ali antes, estou escrevendo a derivada total. Como que esse treco, como que essa função varia com a temperatura? Bom, é a derivada parcial dessa função com a temperatura. Do mesmo jeito que a gente sempre escreveu, só ficou mais feio porque agora a letra que entrava aqui é uma derivada parcial. Tá? Esse cara é calculado para P e T constante, e esse aqui de fora, como que P varia, mantendo tanto T quanto a extensão de reação constantes, certo? Então eu vou ter que anotar aqui qual que é a variação do o que é mantido constante. Tá? Uma coisa muito semelhante para T, como o treco inteiro varia em função de T, certo? Com P e extensão de reação constante. E isso aqui é como ele varia com ele mesmo, então se eu fosse escrever ele da mesma forma, seria a extensão, a derivada em função da extensão de, derivada em função da extensão de reação da derivada de G em função da extensão de reação, que é a mesma coisa que escrever a derivada segunda dele, certo? Vezes a variação que você teve disso, certo? E se a gente pensar aqui, o que é esse termo que está aqui? É quanto G varia para uma reação indo para frente. Então, se eu penso numa variação não infinitesimal, né? Mas que eu vou sair dessa extensão de reação e vou chegar nessa extensão de reação que está aqui, tá? Eu estou saindo desse valor de G até esse valor de G. Ficou meio torto aqui, mas dá para entender. Então, eu teria esse valor de ΔG nesse processo, certo? Então, isso aqui nada mais é do que a variação de ΔG ao longo desses valores de extensão de reação. Podia até escrever um D aqui dentro, mas ia complicar. Vamos pensar num delta, porque não vai mudar muito porque a gente quer raciocinar aqui. Eu quero achar uma derivada total para como que esse critério que a gente usa para achar o equilíbrio varia, porque isso vai me permitir avaliar um pouco mais o equilíbrio. Tá? Então o que eu faço? Eu vou trocar isso aqui por ΔG. Então troquei por ΔG, troquei por ΔG. Isso aqui eu não posso trocar nada, né? Então isso aqui permanece da mesma forma. Tá? A gente já discutiu isso, né? No mínimo, a gente sabe que a derivada primeira vai ser zero. E como a concavidade aqui está para cima, a gente sabe que a segunda derivada disso é positiva. Então eu não sei nada do valor disso, eu não sei quanto isso vale. Eu não vou nem calcular, mas eu sei que isso aqui é maior que zero. Tá? Então vou manter isso na cabeça. Só que a gente já viu que como G varia com P, é dado justamente por ΔV. Tá? E como o G varia com T, é dado por menos ΔS. De onde eu estou tirando isso? Se você pensar na equação, na derivada total do G, a gente sabe que o G é menos V dP mais VdP menos S dt
mais aquela somatória do N. Tá? Ou seja, os valores dessas derivadas parciais a gente já conhece, né? Então, se eu tenho, em vez do G, eu tenho ΔG, vai ser ΔV menos ΔS, certo? Então, vou continuar com essa equação no outro slide. Mesma equação que a gente estava ali atrás. Tá. Se eu estou preocupado em avaliar isso no equilíbrio, eu vou lembrar vocês que no equilíbrio, essa derivada de G com a extensão de reação vai valer zero. A gente já discutiu isso bastante, é o mínimo daquela curva. Tá? Então, esse lado aqui vai valer zero. Tá? E no equilíbrio, ΔG, zero vai ser igual a o ΔH menos T ΔS. Então, no equilíbrio, o que eu tenho aqui, o ΔH, vai ser ΔH sobre T vai ser igual ao ΔS, certo? Que é a equação que está aqui. Então, se eu uso essas equações e substituo aqui em cima, o que eu vou ter em vez de ΔS aqui, eu vou trocar isso por menos ΔH sobre T. E eu vou mandar esse termo que está aqui para o outro lado, certo? Perdão, mas se eu ficar com o termo desse lado, mandar esses dois termos aqui para o outro lado. Então, vou ficar com isso no primeiro termo, inverter o sinal menos ΔV TP que está aqui, e menos ΔH sobre T vai ficar mais ΔH sobre T dt, certo? A partir dessa expressão, se eu derivar, dois caminhos que eu posso fazer, derivar em P um T constante, se o T é constante, esse termo aqui vai valer zero, eu vou ter essa derivada segunda, vezes como que a extensão de reação varia com P, mantendo o T constante, porque foi o que eu quis fazer, tá? Que vai ser igual menos o ΔV, estou afirmando que o ΔV aqui o ΔV que depende da reação, então tanto faz a variação de pressão, vezes como que o P varia com P mesmo, que esse cara aqui vai morrer, esse cara aqui vai valer 1, certo? Então, eu vou ficar com a derivada segunda vezes como que a extensão de reação varia com P. Entenda que isso aqui é o que eu estou procurando, por quê? Eu quero saber se eu aumentar P, a reação vai para frente ou vai para trás. Eu preciso saber se isso aqui é positivo ou negativo, certo? Que vai dar menos ΔV. Se eu faço uma coisa muito parecida, só que eu derivo agora T e considero P constante, eu vou ter a derivada da extensão de reação em função de T, com P constante, certo? E dt derivada em T, que vai valer 1, que não vai, não vai contar nada, certo? Então tenho justamente a mesma relação. Se eu pego essas duas expressões agora, então eu vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda, tá? É muita letra, mas vamos lá. Pega essa mesma expressão, isso aqui vale 1, só não ter colocado aqui. Esse cara aqui também vale 1. Pega essa mesma expressão e eu quero saber o valor de como E varia com P, eu vou passar a derivada segunda para o outro lado. Eu vou ficar com menos ΔV sobre a derivada segunda. E isso aqui a gente já discutiu que é um número, esse número aqui de baixo é maior que zero. Tá? Para a temperatura eu faço a mesma coisa, passo isso aqui dividindo. Então ele vai aparecer aqui embaixo e esse cara aqui eu sei que é maior que zero, certo? Então, o que eu posso escrever aqui? Tá? Eu posso escrever que a variação a derivada parcial da extensão de reação com P para T constante vai ser proporcional a menos ΔV. Por que proporcional a menos ΔV? Porque eu não quero calcular o valor desse número feio que está aqui embaixo. Mas eu sei que ele é positivo, então ele é proporcional a menos ΔV. Se fosse negativo, eu ia inverter o sinal, mas não inverte. É a mesma coisa para a temperatura. A variação da extensão de reação com T é proporcional a ΔH sobre T. Se a gente avaliar isso para essa reação, então lembra, eu tenho 2 volumes para 1 volume de gás. O ΔV aqui vai ser um valor negativo, final menos inicial, vai dar menos 1, vai ser menor que zero. Se o ΔV nessa reação específica é menor que zero, essa derivada vai ser proporcional a um número positivo. Então, quando eu avaliar essa derivada, um aumento de P, como o número é positivo, vai implicar um aumento da extensão de reação. Ou seja, se eu aumento a pressão, eu desloco no sentido da formação de produtos,
certo? E da mesma forma eu posso avaliar o ΔH0 aqui, tá? Isso aqui é menos 25, então esse ΔH aqui, nesse caso específico, esse ΔH é menor que 0. Então o comportamento vai ser diferente, né? Se eu aumento a temperatura, eu vou causar uma diminuição da extensão de reação. E de fato, uma reação exotérmica, o aumento da temperatura vai causar o deslocamento no sentido dos reagentes, certo? Então eu consigo mostrar a origem, pela origem da energia na curva de potencial, como que esses equilíbrios, como que eles se comportam. Então, no fundo, o que isso mostra, se eu voltar um pouco para a curva, isso mostra como que o sistema vai andar sobre essa superfície e como que ele vai se comportar aqui. Então ele vai andar para achar o valor de menor energia, certo? Se você aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Então, se eu estou nesse ponto que está aqui, que eu estou no equilíbrio, e a temperatura varia, a temperatura foi para esse valor que está aqui no fundo, por exemplo, tá? Em cima dessa curva que está aqui. A temperatura variou e foi para essa curva que está aqui. O que acontece é que se eu não mudo a composição, se eu estou na mesma extensão de reação, eu vou aparecer nessa curva nesse ponto. Eu subi reto aqui. Vou aparecer nesse ponto. E esse ponto não é um ponto de equilíbrio. Eu ainda posso evoluir, mudar a composição do meu sistema para atingir um novo ponto de equilíbrio. E é isso que o sistema faz. Tá? Então, variar a temperatura, variar a pressão, variar a extensão de reação, né? Colocar mais reagente no sistema, é provocar uma mudança de energia no sistema e fazer com que ele evolua. Eu posso até mostrar mais um exemplo aqui. Deixa eu apagar toda essa confusão que eu fiz aqui. Acho que tem um botão que apaga tudo. Pronto. Imagina o seguinte, eu estou nessa condição de equilíbrio. Nessa que está aqui, tá bom. Nessa condição de equilíbrio que está aqui. E aí eu adiciono um reagente que faz parte desse equilíbrio. Vamos supor que eu coloquei mais uma quantidade de A e B aqui. Então, vamos supor que isso aqui é 0, isso aqui é 1. Tá? Então eu vou voltar essa reação para o começo. Se eu colocar um monte de reagente, é a mesma coisa que eu pegar o sistema que estava nesse mínimo de energia e jogar ele nesse ponto de novo. Então, o que isso me fala é... Nem sabia que isso aqui dava um zoom. O que isso me fala é, se eu coloquei mais A e B no sistema, eu desloquei ele para uma condição de extensão de reação menor. O que ele vai fazer nesse ponto? É voltar de novo para o equilíbrio. Então, se eu fizesse um diagrama, né? Se eu fizesse um gráfico de... Vou falar tempo aqui porque foi o tempo que eu fiz a adição, tá? Então, não estou falando de cinética, eu estou mostrando o tempo quando eu fiz a adição. Eu tinha uma certa concentração de C, que eu vou mostrar aqui, tá? Ele tinha atingido o equilíbrio. Nesse momento aqui, eu coloquei mais A e B. Então, quando eu coloquei mais A e B, eu desloquei o equilíbrio para o começo. Ele vai deslocar de novo para o equilíbrio, ou seja, vai formar mais C. Eu vou ter uma formação de C. A cara desse aumento aqui é questão de cinética, não é problema nosso agora. Depois eu vou restabelecer um novo patamar que está aqui. A mudança daqui para cá, tá? Então, o que está entre esses dois pontos aqui é questão de cinética. O formato que essa curva tem, mas não importa agora. O aumento que você teve, esse ΔC que você teve aqui, é justamente para compensar a energia que você ganhou porque A e B chegaram. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo no equilíbrio é fazer uma conta, uma contabilidade aí de quanta energia chega no sistema porque chegou o produto e quanta energia sai porque saiu o reagente. Se você começar a adicionar coisas, você está deliberadamente mudando essa extensão de reação e o sistema vai reagir. Tá? Então o sistema sempre reage para chegar no mínimo de equilíbrio, no mínimo de energia. Tá? Na cinética a gente vai explorar qual que é o comportamento disso, se ele sobe assim, se ele sobe assado, se ele sobe reto. Tá? Depois a gente discute aqui, não importa. Perfeito, então esse é um dos pontos que eu queria discutir na aula com vocês, né? Que a gente pode tratar, pensar nessa superfície de energia para descobrir o que acontece com o equilíbrio químico. Uma última coisa que eu quero tratar com vocês, que aqui eu só vou introduzir o assunto, tá? É o que a gente chama de equilíbrios simultâneos. Qual é o problema desse equilíbrio simultâneo? Eu tenho uma reação aqui, metano mais água, dando CO mais hidrogênio. Isso aqui tem uma certa constante de equilíbrio que eu vou chamar de 1. E aqui eu tenho metano mais água, dando CO2 mais hidrogênio, que eu chamo de K2. Se eu for resolver, tentar ver a concentração de cada espécie no equilíbrio, tentar fazer contas para ver quem que forma mais, quem que forma menos, quem eu tenho em cada condição de pressão e temperatura, eu tenho um problema, né? Porque
a espécie que está em um mecanismo, em uma reação, também aparece na outra. Então eu vou começar a misturar termos nessas constantes de equilíbrio. Tá? Então se eu quiser fazer um diagrama de qual que é o número de mols que eu tenho em função da pressão, ou em função da temperatura, se você quiser, ou em função de qualquer outra coisa, é difícil fazer isso de forma analítica com as expressões. Tá? Então um dos jeitos que você pode fazer isso é fazer isso de forma numérica. É simular qual que é a composição para cada ponto de pressão que você tem aqui e fazer um diagrama desse. E isso veio justamente dessa seção 6.5 do Levine. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu só vou mostrar a planilha que a gente vai usar para resolver isso. Você pode escrever um programa para fazer isso, não precisa usar a planilha, você pode escrever um código para isso, né? Não importa, mas a planilha é um jeito fácil de fazer isso e está explicado no Levine. E a gente vai discutir isso em detalhe nessa aula do dia 6 de maio. Tá? Mas qual que é a ideia? O que a gente está usando aqui é uma planilha do Excel. A gente está usando esse, não sei se é um suplemento do jeito que o Excel chama, que é o Solver, que o que ele faz simplesmente é variar alguns valores que você escolhe para obter algum dado. Tá? Então, tem uma instrução aqui, eu vou colocar essa planilha no site para você já brincar um pouco com a planilha, ver como é que ela está montada. Tá? Mas aí na aula ao vivo a gente discute isso. Mas como que ele funciona? Né? Tudo que está em verde aqui são valores experimentais, valores que eu estou ajustando. Tá? E na verdade esse valor aqui eu vou ficar trocando. Então está em 100, mas eu vou trocar cada um desses valores, eu vou colocar aqui e calcular de novo. Tá? Isso aqui é uma condição inicial que eu tenho, tanto faz. E o que o solver vai fazer é mudar esses números que estão em laranja aqui, para que o erro que você tem aqui nessas células, todas estão em azul, seja o menor possível. Então o que eu estou fazendo? Estou chutando valores de mol, calculando as constantes de equilíbrio que esses valores de mol me dariam, certo? Achando o valor. E aí, por exemplo, para o K1, com esses valores que estão digitados aqui, me dá 1.29999, um monte de 9, certo? Quando na verdade tinha que ser 1.3. Então, esse erro foi na casa de 10 a menos 7. É um erro bom, né? Chutou bem os valores, o computador chutou bem os valores. O K2 tem que dar 2.9, ele deu 2.99, qualquer coisinha. Então também é um erro na casa de 10 a menos 7, é um erro bom. Você podia fazer isso na mão, e variando esses valores na mão, até isso aqui minimizar. Só que é quase que impossível fazer isso na mão. A gente pede para o solver resolver, por isso que eu chamo o solver isso para a gente. Tá? Então o que a gente faz nesse exemplo é justamente isso. Muda esses valores, calcula quais valores obtém, né, permitem obter uma constante calculada mais próxima possível do que a gente já mediu e conhece a constante de equilíbrio. E essa composição vai ser a composição do equilíbrio para aquela pressão. Então, para 100, eu vou ter esse comportamento que está aqui. Então, se eu for em 100, você comparar os valores que estão aqui em cima, esses valores estão nessa linha, eu tenho justamente os mesmos valores, simplesmente copiei lá de cima e coloquei aqui. Tá? Então, esses valores vieram daqui. Se eu quiser agora fazer para 1000, eu vou colocar mais um zero aqui, rodar o solver de novo, os números vão mudar, e ele vai me dar esses novos números que estão aqui. E isso vai me colocar nesse diagrama qual que é a quantidade, na verdade, de cada uma das espécies, e o N total também, em função da pressão. Tá? A gente discute isso aqui um pouco mais, se tiver dúvida com o solver, mas tenta brincar um pouco com essa planilha. Tá? Tem uma informação aqui embaixo, que é algo que eu peço, eu sempre instigo os alunos a fazer, mas ninguém nunca fez. Talvez esse ano eu tenha outros planos para isso com vocês, por causa dessa condição que a gente está tendo aula, mas o ponto é, eu fiz isso para uma temperatura só, que é 900. Nada impede de eu fazer isso e colocar mais um eixo aqui de temperatura, certo? Só que o que acontece? Para temperaturas diferentes, as constantes vão ser diferentes. Mas a gente aprendeu na aula de hoje, a gente sabe que o ln de K vai ser dado por ln de K numa certa condição, tá? Um ln de K2 numa nova temperatura, um ln de K1 menos ΔH0, eu não lembro a expressão, sobre R, 1T1, 1T2 menos 1T1. T1. Ou seja, eu sei calcular constantes de equilíbrio em outras temperaturas se eu tiver o ΔH0 da reação. E para esse sistema aqui, são sistemas tão simples, é fácil achar o ΔH de formação de cada uma dessas espécies.
com ΔH de formação, eu consigo calcular constantes em temperaturas novas. Então, o que a gente pode fazer é fazer um gráfico desse para cada uma das temperaturas. E com isso, a gente consegue criar, na verdade, uma superfície que me dá a resposta de como a quantidade dessas espécies vai variar tanto para a pressão quanto para a temperatura. Tá? Seria algo interessante se vocês querem fazer. Se quiser escrever um código para fazer isso ou qualquer outra coisa, não me importa, pode fazer do jeito que você quiser. Mas esse é um jeito, é uma coisa interessante para estudar esses equilíbrios simultâneos. Tá? Então, o que eu fiz a respeito disso, dessa parte de equilíbrio simultâneo, coloquei no site essa seção do Levine que trata essa questão de equilíbrio simultâneo, para vocês darem uma olhada. Ele descreve como fazer essa planilha. E aí é um jeito interessante da gente trabalhar com essa questão de equilíbrio simultâneo. Mas nada mais é do que usar uma resposta numérica para achar a composição no equilíbrio. Tá? Bom, era isso que a gente tinha para falar do ponto de vista termodinâmico nesse curso de equilíbrio químico. O que a gente vai fazer agora nas aulas que restaram de termodinâmica é tentar tratar sistemas não ideais. Então eu vou falar um pouco de eletroquímica, que é uma aplicação de equilíbrio químico, mas para falar de eletroquímica, já vou aproveitar o assunto para introduzir a não idealidade em soluções de eletrólitos. Então, a gente vai estudar como que uma solução com bastante carga se comporta do ponto de vista energético e qual que é a implicação disso no equilíbrio também. Tá? Que isso abre a porta para a gente tratar da eletroquímica desses sistemas. Mas a eletroquímica não deixa de ser, do que a gente vai estudar, claro, um estudo de um equilíbrio químico também. Apesar de ter a parte cinética, mas a gente não vai falar muito da parte cinética, certo? Acabando isso, a gente começa, de fato, a cinética química. Então, o que eu peço para vocês vejam se vocês entenderam como corrigir a constante de equilíbrio para outras temperaturas e tentem avaliar um pouco, né, brincar um pouco com essa planilha, com essa tabela, porque na aula ao vivo a gente vai discutir um pouco mais de detalhes isso aqui e tirar outras dúvidas que podem aparecer, ok? Então era isso para essa aula de hoje e bons estudos para vocês. Até logo.